Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Kelo Amigurumi. Quem estava ansioso para fazer essa bolachinha ou biscoito, né? Dependendo da sua região, já responde aqui no comentário como você costuma chamar. E hoje a gente vai fazer esse passo a passo super facinho, tá? Então, se você gosta desse tipo de receita, já se inscreve no canal, curta e compartilha com quem você também conhece que quer aprender o amigurumi, fazer o amigurumi de renda extra, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a mesa. Então, vamos para o nosso passo a passo. Já estamos aqui na mesa. Vou apresentar os materiais que iremos, né, utilizar hoje para fazer esses lindos chaveirinhos que eu já mostrei para vocês. Dá para fazer diversos recheios. Então, vamos precisar de uma argolinha para o chaveiro, uma agulha 2 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro para os arremates, tá? Linhas, vamos usar o amigurumi soft, ela tem uma textura maravilhosa. Essa cor aqui, se eu não me engano, o nome dela é sorvete e é 3116. Também vamos utilizar o marrom. Esse daqui é o 7569, mas você pode utilizar qualquer linha que você tenha aí na sua casa, tá? Vamos também precisar de cola para estar colando a peça, mas também dá para costurar caso você queira costurar, tá? Então, vamos pro passo a passo. Gente, eu já deixei aqui pré-pronto as partes que vamos utilizar, tá? Para vocês visualizar, porque eu gosto de visualizar o que eu vou fazer. Então, a gente vai precisar para fazer duas bolachinhas, né? Duas bandinhas, ó. Então, a gente vai precisar de duas bandinhas dessa e depois a gente vai fazer o recheio e depois fazer a união dessa peça. Então, eu vou ensinar, já começar com vocês. Primeiro, a gente vai começar com o marrom. Comenta no vídeo, gente. Vamos engajar esse canal. Vai trazer bastante receita, tá? Pra vocês. Comenta aí se na sua região é bolacha ou biscoito. Então, vamos fazer novamente. Para vocês que já é amigurumeira, que já faz amigurumi, tá? Vamos fazer o anel mágico e dentro do anel mágico a gente vai fazer o anelzinho, o nó inicial, né? E vai subir uma corrente e depois vai fazer 14 meio pontos altos para você já iniciando a sua peça, tá? Então, dentro do anel mágico a gente vai fazer 14 meio ponto alto, ó. Então, vamos iniciar. Para você que não sabe fazer o anel mágico, você vai pegar a ponta do fio, ó. Vai dar 2 voltas no seu dedo. Vai puxar esse fio e vai fazer um nozinho inicial, ó. Fez esse nozinho, você vai fazer mais uma correntinha. Esse ponto aqui é para dar altura para a gente iniciar a nossa carreira, tá? Dentro desse anel mágico, nós iremos colocar 14 meio ponto alto. E o que é um meio ponto alto? Então, eu tô com uma laçada na agulha, eu vou dar mais uma laçada, então a gente vai ficar com 2 laçadas. Eu vou inserir dentro do anel mágico e vou puxar e iremos ter 3 laçadas. Aí eu vou lá, puxo o fio e tiro tudo. Esse daqui é um meio ponto alto, tá, gente? Então, vamos novamente. Uma laçada, 2 laçadas. Insiro dentro do anel mágico, puxo o fio e tiro tudo. Vamos novamente. Uma laçada, 2 laçadas, insiro, puxo e tiro. Vamos colocar dentro desse anel mágico 14 meio pontos altos. Então, eu já tô com 1, 2, 3 e 4. Faltam 10. Então, você que já faz o amigurumi,
É só ir fazendo na sua velocidade, tá? E quando chegar no finalzinho, eu retorno aqui com vocês. Então, você também que está iniciando, vai treinando esse ponto. Fazer mais uma vez aqui para você visualizar. Uma laçada, duas laçadas, insere dentro do anel mágico, puxa o fio e tira tudo. Então, faz os 14,5 ponto alto e eu já volto com vocês. Ó, fiz os meus 14 pontos altos, 14,5 ponto altos, desculpa. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz os meus 14, eu vou pegar e vou puxar aqui, ó, esse fiozinho que ele vai fechar, tá? Por isso que ele chama anel mágico. Fechou. Não precisa fechar tudo agora, que depois a gente fecha, tá? Você vai vir no primeiro, na primeira alcinha que a gente fez as duas aqui, ó. E vai fazer um ponto baixíssimo. Então, ó, eu tô com uma laçada aqui, eu insiro aqui, puxo o fio e puxo direto. Esse é o ponto baixíssimo. Vamos novamente? Tô com a laçada aqui, vou inserir, puxo o fio e vou direto pro outro ponto. E assim eu faço uma união. Fez essa laçada, você vai fazer uma e duas correntinhas. Fez essas duas correntes, vamos fazer novamente meio ponto alto, só que dessa vez duplo, que é o aumento, tá? Tô com as minhas duas laçadas, vou inserir no mesmo ponto que a gente acabou de subir as duas correntes e vou tirar tudo. E aí a gente ficou com 2 pontos no mesmo ponto de base. Então a sequência vai ser assim. Vai ser 2 pontos meio alto dentro do ponto de base. Aqui é o próximo ponto, eu tô com uma laçada, dou uma laçada na linha, insiro no ponto e puxo e tiro. Novamente, uma laçada, duas, insiro novamente no mesmo ponto e tiro. Então, vamos novamente, uma laçada, duas laçadas, próximo ponto, um meio ponto alto. Novamente, no mesmo ponto, 2 meio pontos altos. Então, essa vai ser a sequência, gente, ó. 2 pontos em cada ponto de base, totalizando 28 meios pontos altos. Então, vai fazendo o seu aí, finalizando. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno aqui com vocês pra gente finalizar essa peça rapidinho, tá? Aqui eu cheguei no meu último ponto, né? E faltou trabalhar. Eu vou fazer mais 2 pontos, 2 meio pontos altos aqui. E finalizar com um ponto baixíssimo que eu mostrei para vocês. Mais um ponto baixíssimo. Praticamente a bolachinha, a metade, né, da bolachinha está pronta. Agora nós vamos fazer um ponto siri, que vai ser essa voltinha aqui, ó, que dá todo esse design bonitinho da bolacha, que deixa ela totalmente, olha a diferença, gente. Técnica é tudo, ó. Essa voltinha que a gente faz na bolachinha dá toda a diferença da bolachinha mesmo, ó. Então, vamos aprender. Finalizamos com um ponto baixíssimo, né? Então, vamos fazer uma corrente, vai para o próximo ponto
e faz um ponto baixíssimo. Essa vai ser a sequência, tá? Uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Às vezes dá uma enroscadinha, gente, que a linha desfia, mas desfaz e faz novamente, sem pressa, tá? Ó, uma corrente, deu uma desfiadinha aqui. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Então, você faz o seu, ó, a diferença que já tá dando, ó. Dá pra já ver a voltinha aqui, ó. Então, faz esse passo a passo, uma corrente, um ponto baixíssimo, até chegar aqui no final da peça, e aí eu retorno com vocês. Terminei o meu, ó, finalizei aqui até o último ponto, tá? Terminando com um ponto baixíssimo. Então, agora a gente vai dar uma bela de uma puxada aqui, pra fechar bem esse círculo. Você vai dando uma ajeitada aqui. Então, como eu falei, tem que fazer 2 peças dessas, gente. Ó, 2 peças prontas. Então, faça de vocês. E agora a gente vai para a parte do recheio, que também é mamão com açúcar. Super facinho. É praticamente parecido que a gente acabou de fazer. A diferença é que o recheio a gente vai iniciar um ponto alto, tá? E não com meio ponto. Fiz meu ponto inicial, subo uma corrente, então eu fiquei com 2 correntinhas. Laço, fico com 2 laçadas, insiro no anel mágico, puxo a linha e vou ficar com 3 laçadas, né? A diferença do ponto alto para o meio ponto alto é que o ponto alto você vai laçar de 2 em 2, vamos colocar assim. E o meio ponto alto você laça todas as 3 alcinhas. Então vamos lá, ó. Tô com 3 alcinhas na agulha. Eu vou puxar a linha, tiro 2, fico com 2. Puxo a linha, tiro 2. Esse é um ponto alto. Então, dentro do anel mágico, iremos fazer 14 pontos altos. Então, vamos novamente. Puxei, lacei, né? Fiquei com 3 alcinhas, tiro 2, tiro 2. Lacei novamente, inseri no anel mágico, puxei, tiro 2, tiro 2. Ó, já temos 4 pontos altos. Então, falta apenas 10. Você vê, gente, como é facinho, ó. Laço, insiro, tiro 2, tiro 2. Então, faz aí seus 14 pontos altos e eu já volto com vocês. Fiz aqui os meus 14 pontos altos, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente vai fechar, igual a gente fez aquela hora. Puxa, insere aqui no primeiro. Ó, e fecha com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes. E agora a gente vai voltar a trabalhar com meio ponto alto. Então, dou uma laçada, que a gente acabou de aprender, e tiro tudo. Novamente uma laçada, e vamos fazer aumentos de meio ponto alto, igual a gente fez na parte da bolachinha. Laço, insiro no mesmo ponto e tiro tudo. Laço, insiro no ponto, tiro tudo. No mesmo ponto, e assim por diante. Em toda a volta, você vai fazer aumento de meio ponto alto. Então, vai fazendo o seu aí e eu já retorno com vocês.
Terminei aqui, vou fechar com ponto baixíssimo. Diferente da bolachinha, esse aqui a gente vai fazer a outra carreira, ponto baixíssimo em toda a volta, porque para ele ficar um pouquinho mais grossinho, para ele dar essa textura assim, ó, de bolachinha mesmo. Então a gente vai fazer ponto baixíssimo em toda a volta. Eu já finalizei aqui, então eu vou pro próximo ponto e puxo diretamente para a argolinha que tá na agulha, ó, laçada, né? Ó. E vai fazendo um por um, ó. Em toda a volta, você vai fazer ponto baixíssimo. Então, vai fazendo o seu, até chegar ali no final, e eu retorno aqui pra gente já fazer a montagem da bolachinha, tá, gente? Essa receita é super rapidinha, depois que você pega a prática, você não leva nem menos de 15 minutos. Então, quem já faz amigurumi por um tempo, essa receita você faz ela rapidinha mesmo. Menos de 15 minutos, dependendo da tensão do seu ponto, né, da habilidade, você faz ela rapidinha. E como eu falei no início, dá para fazer vários recheios. Igual eu mostrei lá, tem a Oreo, tem a de chocolate branco, tem essa que a gente está fazendo de morango, e vai brincando com as agulhas, com as linhas, né? E também usa pouquíssimo material. Então dá para você fazer diversas bolachinhas e vender muito. Então cheguei aqui no final. E olha a diferença que já dá, ó. Esse ponto baixíssimo. Eu vou cortar, vou deixar um fiozinho longo, um pouquinho longo, porque eu vou usar esse fio para fazer o arremate da argolinha que a gente vai colocar nele, tá? Eu não gosto de só apenas colocar argolinha na peça, porque eu acho que não tem muita segurança. Eu gosto de dar uma costuradinha na argola junto à peça. Então vamos para a montagem. Você vai precisar de duas dessa que a gente já fez, né? E aí você vai posicionar. Eu gosto de dar um nozinho aqui, ó, nessa que a gente fez lá no começo, no início do anel, para não ter perigo de soltar. Então, dá um nozinho, aperta bem e corta um pedacinho para não atrapalhar. Cortou, você vai posicionar esse aqui e vai passar cola. Faço uma quantidade boa, tá, gente? Essa aqui que eu tô usando, depois que ela seca, ela não aparece na peça. Essa daqui, ó. Então, coloquei. Já coloco essa aqui. Eu não falei na lista dos materiais, mas toda amigurumeira tem que ter alfinete, viu, gente? A gente usa muito alfinete. Aqui nessa peça eu vou utilizar para prender e ajudar na fixação da cola das peças, tá? Então, o alfinete é super importante. Quando eu trouxer receitas de bichinhos, bonecas, a gente usa muito o alfinete para posicionar os olhinhos para ele não ficar torto, tá? E assim a sua peça ficar
estranha. Então, deu uma pesadinha aqui, mas como eu falei, ele não aparece depois que seca. Então você aperta, não coloca muita cola, como eu fiz, viu, gente? Não vira uma melequeira. Então eu vou colocar os alfinetes. Vai posicionando assim, ó, para você sentir. Ele tá pegando tanto o recheio quanto a bolachinha, tá? Eu vou parar um pouquinho pra gente pôr a argolinha e depois deixar a peça descansar. Essa peça também dá para você costurar, então, caso você não queira usar cola, dá para costurar. Então, a gente vai posicionar aqui. Aí a gente vai dar uns pontinhos para não ter perigo e essa argolinha soltar. E a costura é super facinho, tá, gente? Entra na argolinha e vai com um vai e vem. Com uma agulha da mesma cor, a linha, né? Então não vai ficar aparecendo, ó. Vai e volta. Mas é só dar um nozinho aqui, ó. Passa aqui novamente. E puxa. E tá preso, ó. Enfia ela por aqui, ó. Pra você não cortar rente. Sai aqui. E corta o fio. E agora vamos continuar a colocar os alfinetes, ó. Você aperta, cuidado para não furar o dedo. Então, você vai fechando para ele ficar bem preso. Depois deixa um tempo, né, para a cola secar e tira os alfinetes e verifica se precisa novamente de cola, tá, gente? Para você ter uma peça bem segura, para não se desfazer na mão do seu cliente ou de quem você vai presentear. Coloca o máximo de alfinete que você puder para ajudar na fixação. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não prolongar, mas foi difícil, né? Eu falo bastante. Então, peço para vocês seguir o nosso canal. Se você gostou, comenta, compartilha com quem você acha que essa receita poderia ajudar nesse passo a passo, tá? E até a próxima aula.